Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar então. Deus maravilhoso, Pai celestial, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão enfermos com necessidade de Ti, meu Pai. O Senhor é maravilhoso, abençoa todas as mães hoje, Senhor, que dê a força, a proteção para todos aqueles que necessitam de Ti, Senhor. E nós pusemos também a irmã Lázia, Senhor, que necessita dessas orações vossas, Pai. E nós agradecemos a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. A paz do Senhor Jesus? Amém. Quero estar cumprimentando também os irmãos que estão em casa e convidar você para nós juntos louvar o nome do Senhor Jesus. Mais um mês na presença do Senhor, mais uma ceia, que nós estamos aqui para juntos nós louvar e bem dizer aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós vamos adorar Ele com toda a nossa alegria, amém? Amém. Glória a Deus, vamos adorar. Glória, glória, aleluia, amém? Glória. Aleluia.
hoje, quero convidar nosso irmão Silvano para vir até aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração, irmão Silvano. O irmão vai fazer essa oração juntamente conosco, tá bom? Pode vir, por favor. Está aí, irmãos, um milagre de Deus, um milagre vivo, uma carta aberta, que é este servo de Deus. Eu não sei quantos irmãos conheciam o irmão Silvano, não sei quantos irmãos, mas a irmã Jacira, que é cunhada dele, né, sabe bem da história, né, irmão Silvano? Está ali agora, a irmã Francisca está ali agora com problema de visão, mas ele é os olhos dela, lê a Bíblia para ela, incentiva ela, não é isso, irmã Francisca? Né? Ali, então nós louvamos a Deus, irmãos, pelo milagre vivo que nós estamos contemplando aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje é dia das mães e nós temos algumas pessoas, né? É um dia de bastante alegria, né? E de bastante tristeza, um dia como hoje, né? Um dia que as emoções vão para um lado, vão para outro, né? A irmã Lázara está lá internada na CTI, é uma pessoa por vez, nós tentamos visitá-la, não conseguimos. A irmã Rose está lá agora com a mamãe dela. Então nós vamos orar pela irmã Rose Lene, pela irmã Lázara, para que Deus ajude e encaminhe todas as coisas ali. Também, irmãos, pela página da igreja, eu fui contratado por uma mãe agora há pouco, chamada Rita. Eu não sei se ela está acompanhando pela página da internet, mas nós vamos orar por ela. O nome dela é Rita. Ela está pedindo, irmãos, encarecidamente, né, o dia das mães hoje, mas ela está pedindo encarecidamente oração por Vitor Gabriel Gomes da Silva, que é o filho dela. E nós acreditamos, irmãos, num Deus que atende as nossas orações. Nós acreditamos num Deus que o braço não está encurtado e que a mão não está fechada. E tem uma mãe aqui desesperada pedindo por um filho, e nós vamos ajudá-la sim, em nome do Senhor Jesus. Também a irmã Luísa está impossibilitada, ela está conosco, está enferma, e nós vamos ajudar a serva do Senhor, em nome de Jesus. A irmã Alice não pode estar conosco aqui nesta noite, está se recuperando, né? Graças a Deus, a irmã Dilma está aí, guerreira, irmã Dilma. A gente se alegra por isso, irmã Dilma. A senhora tinha todos os motivos para dizer: ah, não vou, está frio, né? Estou me tratando, mas a senhora está aqui, irmã Dilma, e nós valorizamos isso, tá bom? Glórias a Deus, né? E que Deus honre a senhora, tá bom? A senhora está indo até o final como uma verdadeira guerreira. E isso daqui é uma homenagem justa que nós estamos fazendo pela vida da senhora. Os irmãos entendem assim também, irmãos? Não é justo, irmãos, está passando por uma dificuldade tão grande, mas está aqui na casa do Senhor. Então receba de coração, em nome de Jesus. E alguns irmãos, irmãs estão impossibilitados, é um dia das mães, algum movimento, mas graças a Deus a igreja está aqui para participar da ceia do Senhor. E logo depois desta oração, nós vamos ouvir as nossas mulheres, a FEBRAC vai louvar ao nome do Senhor Jesus, na beleza da sua santidade. Então acabou, já venham para cá, fica tudo no ponto, para a gente ter um bom andamento de culto, em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra de Deus e participar da ceia do Senhor. Então, Silvano, quer dar um testemunho, falar alguma coisa? Fique à vontade. Depois o Senhor convida a igreja para ficar de pé e para orar, tá bom? Não, o senhor consegue falar assim. Então fala assim, ó, o senhor começa uma oração e aí o povo acompanha o senhor. O senhor só fala assim, Pai nosso que estás nos céus, aí todo mundo acompanha o senhor. Vamos fazer assim? Tá bom? Vamos fazer assim, irmãos? Amém? Amém. Começa a oração. Glória a Deus. Em nome da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus. Amém. Pai nosso que estás nos Glória a céus. Deus. Louvamos, Pai. Te agradecemos por nossa carinho, por presença, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai.
Glória a Deus. Então as mulheres, venham, irmãs, pode sentar, igreja. Em nome do Senhor, as mulheres venham para juntos nós louvarmos ao Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Todas as irmãs, todas vocês, nós vamos louvar o Senhor com louvor Glória a conhecido. Amém? Eu quero apresentar, irmãos, fica de pé só um minutinho, por gentileza, a Karina, que veio junto com a nossa irmã Rosângela, com a irmã Antônia. Só um minutinho, por favor, para a igreja te ver. Karina, fica de pé só um minutinho. Irmãos, está junto, né? Mora ali em São Paulo e está junto com o irmão Antônio e a irmã Rosângela. Pode sentar, é bem-vinda em nosso meio. Amém, irmãos? Amém. Bem-vinda em nosso meio, em nome do Senhor. As irmãs podem adorar a Deus. Amém? Ao vibrar em cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. E vamos adorar o Senhor juntamente conosco, amém? Porque nós viemos aqui para isso, né, igreja? Então nós vamos adorar o Senhor. Jeito de orar.
Louvado é o teu nome, Jesus. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deus não baixou com o hino, com toda a igreja, né? 125. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Alma
e agradeço a oportunidade. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos já dentro de instantes passar para o momento de meditação da Palavra de Deus. Ontem nós tivemos um momento bastante abençoado ali na congregação da Vila Martins. Foi a nossa segunda festividade deste ano das congregações. A primeira foi no Jardim São Paulo e ontem estivemos ali na Vila Martins. Eu fiquei bastante feliz. Tivemos ali uma cooperação muito boa dos pastores, das congregações. Temos bastante para melhorar ainda, mas o Senhor nos abençoou ali. Domingo, a hora que nós acabamos o culto, nós saímos aqui com a diretoria da igreja, com alguns irmãos. Nós fomos até o Jardim São Paulo para dar posse ao pastor Lúcio e a sua esposa, a irmã Lidiana, porque pelo estatuto da nossa igreja, a posse é dada pela igreja sede. É isso que diz o nosso estatuto. Assim como a presidência da igreja, ela não é interna, ela é pela convenção. Também a posse das congregações não é própria, mas ela é da igreja sede. Então, no falecimento do pastor João Pires, ele foi abençoado, deixou uma igreja abençoada e Deus preparou, pastor Euclides, né? O Senhor deixou ali uma sucessão para ele, o genro dele, pastor Lúcio está lá, a filha dele, a irmã Lidiana, e foi um momento muito bom. Eu pedi para que a igreja ficasse de pé, quem concordasse que estava feliz com aquela situação, e a igreja simplesmente deu um pulo, né? Então eles ficaram felizes e foi uma coisa boa. E eles já estão bem mais integrados e estavam ontem ali na congregação da Vila Martins, e até para nossa satisfação é o maior grupo que estava lá, né? O maior grupo que estava lá era da congregação do Jardim São Paulo. Então Deus abençoe, né, o pastor Lúcio, Deus abençoe a irmã Lidiana, todos os irmãos ali e todo o nosso campo de trabalho. E eles têm vindo aqui até na escola dominical, alguns irmãos, e fiquei feliz também, irmãos, que nós temos ali 5 irmãos do Jardim São Paulo que entraram no IBBC. Glória a Deus por isso. Já tinha um e agora entraram mais 4, e já tem alguns ensaiando para entrar. Então isso é uma coisa muito boa. Ali tem muitos obreiros bons que precisam ser, sim, ter o diplominha, ter o diploma de teologia, ser mais trabalhado para ser útil, não só na congregação, mas em todo o campo, e quem sabe Deus até coisas maiores, né? Deus é que sabe de todas as coisas. Então, graças a Deus. Então nós temos 5 irmãos do Jardim São Paulo que entraram no nosso IBBC. E nós, irmãos, no dia 30 de maio, que é uma segunda-feira, vai ter tem a possibilidade de entrar uma nova turma, tá bom? Então dia 30 de maio, que é a última segunda-feira desse mês, dá para entrar no IBBC, vai entrar numa matéria, tá? Então, entre, irmãos, é só dia de segunda-feira, a gente tem das 7h30 em diante, nós temos a nossa aula. Então, com 1 ano e um pouquinho aí de aula, a gente pega um diploma, fica capacitado, fica já, né, habilitado, é uma coisa muito boa. Então, nós vamos sempre divulgar, sempre estimular que os irmãos venham para aprender a palavra de Deus. Isto é bíblico, irmãos. Isto é bíblico, a gente estudar a palavra de Deus. A Bíblia ensina que nós devemos de agir assim, tá bom? Quero convidar a igreja para ficar de pé em nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, no capítulo 22. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. 1 Reis, capítulo 22, o versículo 1 até o versículo 14. O título diz: Acabe faz aliança com Josafá. Acabe era rei das 10 tribos do reino do norte,
e Josafá era rei do reino do sul de Judá, das 2 tribos. Então, 1 Reis, capítulo 22 e versículo 1, que diz assim: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. Foi fazer uma visita. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: com estes chifres ferirá os círios até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor... A palavra nos mostra aqui uma história de 2 reis que estavam sentados à entrada da cidade, e eles estavam tratando ali dos assuntos reais. Então tinham guerras naquela época, e os reinos da época eram um povo chamado da Síria, um povo chamado da Assíria, tinha também aqui Israel, tinha Judá, tinham os filisteus, tinham os edomitas, tinha Babilônia, tinha, enfim, vários reinos. E nesse momento aqui, a história se refere à Síria e se refere a Judá e Israel. Judá e Israel eram filhos de Israel, filhos de Abraão. Eles repartiram 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, e normalmente eles viviam em guerra uns com os outros. Eram 2 reinos. É como se o Brasil dividisse. Divide lá Rio Grande do Sul e Santa Catarina e vira um país, e o restante. Aí fica o lado de cá, briga com o lado de lá. Foi isso que aconteceu. Eles dividiram e começaram a brigar.
normalmente brigavam, mas nesse momento eles estavam em paz. Esses dois reis, um chamado Acabe e outro Josafá, estavam em paz. E eles estavam discutindo ali um assunto de um território que haviam perdido para o rei da Síria. Se nós olharmos o capítulo 19, o capítulo 20, o rei da Síria havia se comprometido de devolver esse território para Israel. Porém, está dizendo aqui que eles estiveram 3 anos esperando a devolução desse território, e chamado Ramote Gileade era o local. Só que passou esses 3 anos, e o rei da Síria não quis devolver esse território. Então, o que eles fizeram? Conversaram entre si e falaram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos guerrear e vamos tomar de volta. Hoje, irmãos, a gente fica assim, conversando, né? Tem Facebook, tem WhatsApp, tem as coisas da vida, tem os cultos, enfim, naquela época a diversão deles era a guerra, né? Alguém até comenta assim que eles gostavam de guerrear, era matar, era morrer, era guerra, que era a distração daquele povo. Está dizendo que eles ficaram quietos 3 anos, eles quiseram fazer, quiseram agir, quiseram proceder a alguma coisa. Falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos conquistar o nosso território novamente, vamos guerrear. Aí tinha o exército do reino de Israel e o exército do reino de Judá, e os reis conversando: olha, se eu for, você vai comigo? É o que ele está dizendo aqui. Eu vou, soldados irão, os cavalos irão, todos irão, nós vamos juntos, vamos guerrear, vamos reconquistar os nossos territórios. Foi o que ele estava dizendo aqui. Mas, irmãos, o rei Josafá era um rei que nós, lendo o texto bíblico aqui, nós vamos ver que era um rei piedoso, era um rei temente a Deus. Ele fez reformas, ele exaltava a Deus, o Senhor deu vitória para eles. Ele era um dos netos, dos filhos de Davi. O rei Acabe não, era um homem ímpio, era um homem depravado, era um homem que não temia ao Senhor, pelo contrário, aborrecia ao Senhor. Então, quando eles falaram: vamos guerrear, vamos, mas o crente Josafá fez o que nós devemos de fazer. Espera um pouquinho, a gente vai fazer alguma coisa, mas vamos orar antes. Foi isso que ele fez aqui. Vamos fazer uma oração, vamos ver se está na direção de Deus, se Deus está conosco. A gente não deve ir fazendo as coisas de qualquer forma, não é, igreja? A gente deve ir orando, falando com Deus, pedindo a direção de Deus. E aí eles falaram: vamos orar. E aí os 2 reis combinaram: tá bom, vamos orar. Está dizendo aqui que eles chamaram 400 profetas. E os 400 profetas, irmãos, aqui está dizendo quase, né? Mas os 400 profetas disseram assim: não, está garantido, pode ir, porque você vai prosperar, porque a vitória virá. E aquela coisa, aquela festa assim, irmãos. Então eles trouxeram uma mensagem gostosa para os 2 reis, exatamente aquilo que eles queriam ouvir. Pode ir, irmãos, é muito gostoso trazer a mensagem assim, ó, os 7 passos da vitória, não é? É muito gostoso trazer os 7 degraus para o sucesso. É muito gostoso trazer, olha, 3 coisas garantidas para ter sucesso. É gostoso trazer uma mensagem como essa. E eles chegaram e disseram: olha, pode ir, porque vocês vão guerrear contra o rei da Síria e vocês vão conquistar o território, está garantido. Mas o discernimento do crente Josafá, do homem de Deus Josafá, né, desse servo do Senhor: peraí, tem alguma coisa de errado aqui, tem alguma coisa de errado nessa situação. Eu queria consultar mais alguém, queria chamar, não tem ninguém mais que nós podemos consultar? O rei Josafá falou assim. E o Acabe, irmãos, falou: tem sim, acabamos de ler aqui, tem uma pessoa que nós podemos chamar, e o nome dele é Micaías. E esse Micaías, ele fala, ele profetiza, mas o rei Acabe não gostava dele, como os irmãos sabem. Por quê? Porque sempre que ele ia profetizar, ele profetizava coisas que, segundo Acabe, era contra ele.
como se o Micaías fosse o autor da profecia, como se ele falasse por conta própria, como se ele agisse assim. Falou: tem um, mas eu não gosto deste homem, porque ele sempre fala de mim coisas ruins, sempre fala de mim coisas más. E até, irmãos, a gente lendo lá algum comentário, diz o quê? Que o Micaías estava preso, né? Assim como João esteve um dia preso na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus, né? Aqui no texto não está dizendo, mas se comenta, se acredita que o Micaías estava preso. Por que o Micaías estava preso? Porque ele, qual era o crime dele? Falar a palavra de Deus. Esse era o crime dele, e ele estava preso. Então, quando Josafá insistiu: eu quero ouvir mais alguém, o Acabe concordou, mandou lá um mensageiro e falou: vai buscar então, busque lá o Micaías, busque o profeta. E quando, irmãos, ele foi buscar o profeta, o mensageiro, já certamente uma pessoa adestrada, certamente uma pessoa integrada ali com o rei, já foi falando para ele: olha, tem lá 400 profetas, está todo mundo falando coisas boas, todo mundo falando que a vitória virá, que o rei pode guerrear. Você vai chegar lá e vai falar coisas boas também. Irmãos, sabe, a gente fala: você quer ser um instrumento de Deus, você quer ser um vaso de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus? A gente vai dizer assim: eu quero. Mas é fácil, irmãos, falar assim, ó, pode ir porque Deus vai te dar a vitória. Mas quando o Senhor chega e fala para o profeta assim: olha, 2 reis com todo aquele séquito, com toda aquela bajulação, e o rei fala, e o profeta recebe uma mensagem de Deus assim: olha, mande o rei voltar para casa e baixar o facho, aquietar, porque se ele for para a guerra, ele vai morrer, ele vai ser derrotado. Aí não é fácil, né, irmãos? Trazer uma mensagem como essa não é fácil. Ó rei, você está em pecado. Ó rei, Deus não está contente com você. Ó rei, se você for, você será castigado, você morrerá. E tem mais: saiu um espírito de enganação para envolver o coração e a boca desses 400 profetas para te enganar. Então, irmãos, é fácil a gente trazer palavras assim. Pense se o irmão, se a irmã recebe uma mensagem dessa da parte do Senhor nosso Deus, se é fácil. Então, já houve aquela pressão: olha, está todo mundo lá concordando com o rei, veja o que você foi falar. Mas o homem que estava preso por causa da palavra de Deus, declarou aqui no versículo 14, como nós lemos aqui: olha, eu vou te falar uma coisa, o que Deus me mandar falar, isso eu direi. Então, irmãos, eu penso que nós devemos de ter este sentimento para com o Senhor nosso Deus. Eu não posso inventar palavras, sabe? Eu estou falando somos nós, irmãos, no nosso dia a dia. Eu não posso inventar palavras, eu não posso criar situações. Eu preciso realmente ter compromisso com Deus e ser um instrumento fiel e leal da vontade de Deus para a minha vida e para aqueles aos quais Deus quiser me usar para abençoar a vida deles. Preciso ter esse sentimento. Ele falou: o que eu vou dizer, aquilo que o Senhor me mandar, eu vou falar, e ponto final. Esta foi a passagem aqui. Este foi o sentimento desse servo de Deus aqui. Então estava tudo certo, estava tudo programado ali. Olha, pode ir porque virá a vitória. Estava todo mundo assim. Mas houve, irmãos, então estava tudo certo já, tudo organizado. Mas houve alguém que disse assim, que foi o rei Josafá: espera um pouquinho, falta uma coisa, falta ouvir a voz de Deus, falta ouvir a palavra de Deus, falta ouvir a direção de Deus. Irmãos, não é bom quando nós chegamos diante do Senhor e nós vamos orar,
mas o nosso coração já está assentado. Senhor, pode, é para fazer, não é? É para ir, não é? É assim. A gente está orando, mas na verdade nós estamos comunicando a Deus. Nós não estamos pedindo orientação de Deus, o cuidado de Deus. Então é sempre bom, irmãos, nós termos no nosso coração um desejo, um sentimento de falar assim: Senhor, fala, porque eu realmente quero atender. Fala, Senhor, e me dá graça para estar na tua vontade e não na minha vontade, porque a nossa vitória, irmãos, não é a nossa vontade, mas a nossa vitória é a vontade de Deus. Ele é do alto, ele olha o labirinto da vida, sabe, as ciladas, os labirintos, ele fala: vai para lá, vai para cá. O Senhor, ele é do alto e nós somos de baixo. Então, irmão, estava tudo combinado. E eu até disse já assim, estava, irmãos, 99-0. Pode ir para a peleja, porque a vitória está garantido. Estava 99-0. Todo mundo dizendo: vai, porque está garantido. 99-0. Mas alguém disse assim: falta um voto. Falta o voto do Criador. Falta o voto do Senhor. Falta o voto daquele que decide, daquele que manda, daquele que pode, do autor, daquele que mantém e do consumador. Falta o voto do Deus vivo. Não adianta nada 99-0. Falta o voto de Deus. Falta o voto de Deus. Josafá, irmão, sentiu isto. E aí chegou lá, irmãos, um soldado de Deus. Chegou lá um sofredor de Deus. Chegou lá um profeta de Deus. Olha, todos estão profetizando, está 99-0. Para fechar os 100%, falta só a gente saber o que é que o Senhor tem para dizer. Aí no texto ele fala: não, pode ir, porque... Não, irmãos... Mas ele estava escarnecendo naquele momento. Aí o profeta, o rei Acabe, falou: fale a verdade. E aí ele falou a palavra de Deus. Olha, o voto de Deus é o seguinte: está 99-0. Mas o voto de Deus vai mudar isso daí e vai ficar 99-1. O voto de Deus é diferente. Volte para casa, porque vocês não terão vitória. O rei vai morrer e eu vejo Israel espalhado como um povo que não tem pastor. Irmãos, o que nós aprendemos? Quando nós lemos o texto aqui, nós vemos, irmãos, que não adiantou nada os 99 votos. O que adiantou foi um voto do Senhor do céu e da terra. A palavra de Deus prevaleceu. Aleluia. A palavra de Deus prevaleceu. O que Deus disse prevaleceu. Sabe, irmãos, aquelas expressões assim: olha, eu e Deus é maioria. Irmãos, isso é, sabe, a coisa que diz assim, isso é verdade, irmãos. Este homem aqui, ele estava só. Ele era uma voz que clamava no deserto, mas ele estava só, mas Deus estava com ele. Ele era um representante do Senhor. O que adianta, irmãos, dizer? Aí, o que me veio no coração, assim, irmãos, sabe, dentro desse texto, irmãos, o que adianta, sabe, todo mundo combinar alguma coisa, todos dizerem alguma coisa agora em 2022, pode ir porque está certo, pode ir porque vai dar vitória, pode ir, sabe, louvores e agrados e reconhecimento, e nós dizendo também, e nós também vamos e votamos, está certo, vai dar vitória, sabe, até nós damos o voto, vamos fazer a coisa certa. Se nós fizermos assim, irmãos, mas o voto de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus for diferente, nós sabemos que todas as vozes juntas não são maiores do que a voz daquele que tem muitas águas, do que a voz do trovão, como a palavra de Deus fala, do que a voz, sabe, a hora que a gente vê, irmãos, um raio
um simples raio, um simples trovão, nós ficamos assustados. Irmãos, os céus e a terra, a Bíblia fala que fugirão diante do Senhor e não encontrarão lugar. Então, quando todos dizem assim, ó, pode ir, está garantido, está vitória, e a gente mesmo vota, nós precisamos de tomar cuidado. E o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de angústia, dias de carestia, dias de doenças, sabe, doenças estranhas. Esses dias aí, estava vendo a reportagem, crianças que estão morrendo com uma hepatite que é nova, ninguém sabe o que é, não sei quem ouviu essa reportagem. Sabe, o dia de guerras, dia de doenças, de pandemias, de coisas caras, sabe, o salário praticamente congelado, as coisas subindo, a gente tendo tantas dificuldades, aquele ar de sofrimento, aquele ar de angústia, vai para um lado não está bom, vai para o outro não está bom, e às vezes, irmãos, aquilo vai oprimindo a gente, vai nos apertando, atrapalha a nossa família, atrapalha a nossa vida individual, atrapalha o nosso trabalho, atrapalha a nossa vida espiritual, a nossa vida de Bíblia, de oração, a nossa vida de crente, atrapalha o nosso ministério. A gente vai ali, irmão, sabe, aquele peso, aquela coisa vai apertando a gente, vai apertando, e aí um vai dizendo não, uma porta aqui, outra porta ali, e os votos vão vindo, 50 dizendo assim, ó, você é um fracasso, você vai perder, e daqui a pouco 60, daqui a pouco 70, e a água vai subindo, e a gente vai apertando, daqui a pouco 80, daqui a pouco 90, daqui a pouco 95-0, acho que eu vou perder mesmo, acho que eu não sou nada mesmo, acho que eu não sou suficiente mesmo, e daqui a pouco 96, daqui a pouco está 98-0, aí daqui a pouco, irmãos, nós mesmos votamos contra nós, nós mesmos damos o voto final, eu acho que realmente eu sou um fracasso, eu acho que realmente eu não sou suficiente, realmente eu não tenho dom, eu não sou bom nisso, Deus não está comigo, eu acho que realmente, olha, eu vou jogar a toalha, eu vou declarar, eu acho que não é para mim, eu acho que essa peleja já está perdida. Sabe, irmãos, depois dos 98 vem o voto 99, que é o seu, está todo mundo dizendo que eu vou perder, aí vai eu e coloco lá o meu voto também, eu vou perder. Fica, irmãos, na ilustração que eu estou fazendo, 99-0. Eu falei, sabe, 99-0 para ganhar, agora eu estou falando 99-0 para perder, por causa de todas as adversidades. Irmãos, mas o que diz a palavra do Senhor? Deus pega as coisas que não são para confundir as coisas que são. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. Deus pega as coisas pobres deste mundo, as coisas que não são deste mundo, para confundir as coisas ricas e as coisas que são. Irmãos, o trabalhar de Deus quantas vezes é invertido daquilo que nós imaginamos. Meu Deus, mas parece que aquela pessoa é que era o ideal, mas Deus, irmãos, vai e pega aquele que ninguém votaria nele, ninguém votaria nela, e diz assim, olha, é com ele que eu vou fazer, é com ela que eu vou fazer. Irmãos, que coisa linda, sabe, tem hora. Irmãos, essa palavra, primeiro ela alimentou e falou com o meu coração, com a minha cabeça. As pressões vêm, irmãos, as adversidades vêm, a gente erra. Quem não erra? Quem não erra? A gente faz coisas certas, somos incompreendidos, como o Micaías foi compreendido aqui. E as pressões vêm, irmãos, os sofrimentos, as adversidades, o trabalho correto. E tem hora que a gente, na nossa fraqueza, na nossa debilidade, a gente mesmo fala, não dá. Mas aí, irmãos, vem aquela voz que fala dentro de mim,
que fala dentro de você, que está falando conosco nesta noite, ou neste momento que essa palavra está sendo ouvida. Pode estar 99-0, mas nós não podemos, irmãos, desprezar o voto divino, porque é o voto divino que vale. É o voto divino que vale. Se o Senhor nosso Deus, sabe, às vezes eu mesmo posso te dizer, eu perdi, eu não consigo, eu não vou continuar, eu não vou caminhar, eu não vou fazer, eu não vou permanecer. Mas se Deus, irmãos, falar, é com você, eu vou dar vitória, o meu voto é diferente, a vitória, irmãos, virá com certeza, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso, irmãos, saber o que Deus diz. Não é o que as multidões dizem, não é o que a turba diz, não é o que os grupos dizem, não é o que os meus pensamentos dizem, não é o que os meus pensamentos. A gente fica ali afogado, amarrado, a gente fica sufocado por tantas coisas, mas nós devemos de saber: Senhor, me mostra a tua vontade, me mostra o teu caminho, me mostra aquilo que o Senhor tem, me mostra, irmãos, porque para com Deus não há impossíveis, para livrar com poucos, com muitos. Deus não precisa de multidão, Deus não precisa de riqueza, Deus é todo poderoso, Ele é o autossuficiente, aleluia. É Ele que decide, é Ele que resolve. Então, sabe, aquela baixa autoestima, aquela falta de fé, aquela falta de desânimo, irmãos, façam isso. Fala: Senhor, o que o Senhor tem a dizer? Qual é a palavra do Senhor? Qual é a direção do Senhor? Qual é o voto do Senhor? Se Deus, irmãos, falou, a coisa funciona. Se Deus falou, a coisa vai dar certo. Se Deus falou, a vitória é garantida. É isso que nós devemos. Então este homem fazer, é isso que esse homem fez aqui. Falou: espera um pouquinho, está todo mundo dizendo, mas nós não tem aqui um profeta. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Irmão, irmã, leia a palavra de Deus, ore, tenha comunhão com Deus, e seja esse profeta de Deus na vida de muitas pessoas. Irmãos, vamos consultar os homens de Deus, as mulheres de Deus, a Deus em oração, a Deus na sua palavra. Vamos ter relacionamento com pessoas boas, porque é isto que importa. É o voto, é a palavra de Deus. Amém, queridos irmãos? Sabe, esta palavra falou comigo de uma forma tremenda. Alimentou, consolou e confortou o meu coração. Alimentou demais. Sabe, quando a gente, vou repetir, a gente mesmo dá o voto contra nós, e Deus fala conosco: espera um pouquinho, ouve a minha voz, a minha palavra. Irmãos, que coisa boa ouvir a palavra, o consolo e o conforto do Senhor nosso Deus. Sabe, irmãos, nessa tranquilidade, nessa suavidade, mas eu acredito que Deus está falando profundamente com a igreja dele nessa noite. Sabe, irmão, seja para a vitória, seja para a derrota, todas as evidências, não importam as evidências. Quando tudo diz que não, o que é que diz o hino? Tua voz me encoraja a prosseguir, né? Então, irmãos, vamos prosseguir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na vontade de Deus, na voz de Deus e na palavra de Deus. Amém, querida igreja? Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, por gentileza, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos adorar ao nosso Deus e depois nós vamos passar para o ato da ceia do Senhor, em nome de Jesus.
vamos cultuar ao nosso Deus, nos lembrando da morte, nos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que derramou seu sangue para nos perdoar dos nossos pecados, em nome do Senhor. Vamos então adorar a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor que o pastor falou. O Deus do impossível, Ele ainda não desiste de nós, amém? Vamos adorar a Ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu amor e cumpra em mim meu querer.
Querendo Deus, quinta-feira que vem, 20 horas, teremos uma nova transmissão do nosso culto aqui. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Glória a Deus.